Olá, meus amados, bom dia, paz do Senhor. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário, tá certo? E compartilhe com seus amigos, com a sua família. E hoje eu quero falar algo que está aqui em Lucas capítulo 18 e no versículo 9. Fala sobre uma parábola, de Jesus. Sobre dois homens que estavam orando. Vamos ver qual dos dois agradou a Deus e qual dos dois, nós podemos pegar o modelo da oração. Então vamos ver aqui, diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Porque o publicano era um homem, que cobrava imposto, e ele também estava orando. Mas vamos ver, aqui a gente vê que o fariseu estava se engrandecendo e dizendo que era justo. Aqui ele disse que dava o dízimo dele, que orava, que jejuava. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele era justo, era santo, E essa não é uma oração que agrada a Deus, porque quando nós oramos a Deus, nós temos que se colocar diante de Deus como pecador que nós somos. Nós necessitamos da misericórdia de Deus e a gente não pode julgar as pessoas. E vamos ver como o publicano fez a sua oração, o publicano. O fariseu, nós podemos ver que ele estava orando, mas já julgando, se achando bom, correto, justo, e já acusando, julgando o outro que estava orando também. E o fariseu continuou dizendo: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que em si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui a gente vê que o publicano estava se humilhando, Ele se humilhou, dizendo que precisava aqui da misericórdia de Deus. E o publicano, ele disse assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, nós, quando vamos orar a Deus, temos que reconhecer que somos falhos, somos pecadores e necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus. A gente não pode se exaltar e quanto mais julgar as pessoas. O fariseu, ele foi logo dizendo aqui que ele orava desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Já pensou? Ele estava se engrandecendo, dizendo o que ele fazia. Mas eu penso que o que agrada o coração de Deus é quando nós oramos ao Pai, dizendo que nós somos pecadores e que precisamos da sua misericórdia. Quando nós se humilhamos diante de Deus, a Bíblia diz que nós somos exaltados. Amém? E esse fariseu estava se engrandecendo, ele estava com orgulho, dizendo que não era como os demais. Ele era justo, ele dava o dízimo dele de tudo. Aqui ele diz que ele não era injusto, ele não era adúltero, Ele podia até não ser adúltero mesmo,
Só que aquele estava se engrandecendo. Aí ele diz, eu não sou como os demais. E ele estava dizendo que não era como também. Ele está querendo dizer que não era como o publicano. O homem que estava ali, o publicano, ele era cobrador de imposto. Amém? Então ele fazia o trabalho dele. E sempre a gente entende que os publicanos, né, alguns deles, pelo menos Zaqueu, nele cobrava mais. E quando ele se converte, ele diz que ia devolver até 4 vezes mais. Ele diz também que ia dar metade dos bens dele para os pobres. Ele se converteu logo. Mas esse homem orando dessa forma, esse fariseu, ele estava se engrandecendo, ele estava se achando justo, né? E ele estava assim, tipo, julgando aquele outro que estava orando. O outro, ele se sentiu tão pecador, que a gente é pecador. Aqui diz que ele não levantou nem a cabeça para o céu, ele ficou assim, ele estava reconhecendo, se humilhando diante de Deus. E pediu, e ele estava dizendo aqui, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E essa é uma oração que agrada a Deus. Quando nós reconhecemos as nossas faltas, os nossos pecados, e que a gente precisa deixar aquilo que a gente está fazendo que não agrada a Deus. Então, às vezes, o ser humano ele quer julgar as pessoas como se ele fosse justo. Pode até ter algumas coisas que a gente não faz, mas não é porque eu não faço que eu vou querer julgar as pessoas como se eu fosse a santa, como se eu não faço, mas ele faz e ele é pecador, ele está errando. Não, a gente tem que agir com misericórdia, né? A gente reconhecer que a gente poderia estar fazendo aquilo que o outro está fazendo de errado, mas a gente não está. Mas a gente tem que ter misericórdia, porque a gente também pode errar, a gente pode cair. Quem somos nós para apontar o dedo para o nosso irmão? Quem somos nós, né, para julgar as pessoas? Então vamos olhar para dentro de nós, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e orar pelo nosso próximo, né? Mesmo que tenha alguém errando, a gente tem que orar, pedir a Deus, Senhor, abençoa fulana, ajuda ela nessa dificuldade. A gente não vai apontar porque ele está errando, está fazendo isso ou aquilo, porque a gente também pode errar, a gente pode cair também. O que não agrada ao coração de Deus, eu orar como se eu fosse a justa, a santa, e dizendo o que eu faço, me exaltando como se eu não tivesse pecado, não tivesse falha, e já julgando meu irmão, que talvez caiu em alguma falha, tá certo? Então, a oração que agrada a Deus é uma oração de arrependimento, sabe, uma oração com um coração humilde, reconhecendo que é falho sim, e que precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus e da ajuda de Deus. Nunca se engrandeça. Se quiser ser grande, se sinta o menor entre os demais, que aí você vai ser grande. É assim que Deus ele quer que a gente seja, que a gente não se exalte, porque aquele que é orgulhoso, acha que não tem pecado, acha que é justo, essa pessoa já está pecando em se achar melhor do que os outros. Que Deus olhe para nós com misericórdia e que Deus nos ensine, né, a viver essa palavra maravilhosa, né, tendo misericórdia das pessoas também, não julgando. Então a oração que agradou a Deus, agradou a Jesus, foi a do publicano. E não sei se ele conhecia a palavra, né, mas com certeza o fariseu conhecia a palavra, porque os fariseus eles conheciam a palavra. Eles eram pessoas muito, mas muito religiosas. E eu não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu, né? Quando eu vejo uma pessoa santa demais, eu digo, vixe, meu Deus, essa daí, vamos ver depois. Porque não tem ninguém santo demais. Somos falhos sim, somos pecadores. Então a gente tem que ter cuidado, ter misericórdia das pessoas, não julgar as pessoas. Nós não somos juiz para julgar. Amém? Então fica essa palavra no seu coração. Então Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.